O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. Surgiu como uma atividade de caça e guerra nos primórdios da civilização, com indícios de sua prática ainda na pré-história. A partir dos séculos XVI e XVII, entretanto, a prática passou a ser cada vez mais tratada como esporte, com torneios semelhantes aos atuais surgindo notadamente na Inglaterra. O mais antigo torneio de tiro com arco registrado, o Scorton Arrow, foi disputado em 1673 em Shih Tzu. O tiro com arco foi introduzido nos Jogos Olímpicos Modernos em 1900, sendo disputado até 1920. A discrepância entre as regras aplicadas nos diferentes países fez com que a modalidade ficasse ausente do evento por várias décadas. A partir de 1972, em Munique, com a adoção das regras da Federação Internacional de Tiro com Arco, FITA, por um número suficiente de países, o tiro com arco voltou à condição de esporte olímpico, a qual mantém até hoje. O equipamento. No tiro com arco moderno são utilizados principalmente dois tipos de arco, o recurvo e o composto. Há também uma enorme variedade de arcos de origens étnicas, entre os quais inclui-se o arco longo. São frequentemente feitos à mão, com materiais não industrializados e contam com competições específicas. O arco recurvo é um tipo de arco permitido nos Jogos Olímpicos. Basicamente, um arco recurvo é composto por lâminas, punho e corda, como usamos nas aulas. Adicionalmente, são costumeiramente acrescentados outros componentes, como mira, estabilizadores e outros. O seu princípio de funcionamento baseia-se na acumulação de energia nas lâminas do arco, que são peças acopladas ao punho, local onde se segura o arco. Essas peças são feitas de madeira laminada ou materiais sintéticos, dentre os quais se destacam os compostos de carbono. Arco composto. Segundo o que consta no artigo sobre mongóis, foram estes os primeiros inventores do arco composto. Este registro se dá devido ao fato de que cada uma das lâminas possuírem uma alavanca em suas extremidades. Com isto, obtém-se vantagem mecânica. Na fabricação, era inserida uma peça geralmente em madeira, voltada para a direção contrária, no ato de puxar a corda, e após esta passar pela Dayton Line de resistência, a tensão diminuía, como nos arcos compostos com rodanas. Os hunos, povos que viviam nos steppes, aperfeiçoaram a arquitetura da arma com esta configuração. Na Hungria, também houve aperfeiçoamento do sistema no que se diz respeito à construção. É comum o engano em se considerar arco composto como sendo o arco feito de diversos materiais da época. A isto dá-se o nome de composite, uma versão antiga de algo feito com materiais compostos como fibra de vidro e resina. O arco composto moderno possui um sistema de roldanas ou polias, que alivia a energia do arco, permitindo ao arqueiro reduzir a força que emprega enquanto tensiona o arco. Dessa forma, um arqueiro alcança facilmente maiores potências de tiro, o que torna o uso deste equipamento muito popular, não só em competições, mas como também na caça esportiva, de animais de grande porte. A corda do arco, que pode ser feita de diversos materiais, como Dacron, Kevlar, é retesada e após a linha de atuação da força ocorre o alívio da tensão física. O alívio ocorre de forma semelhante ao sistema chamado toggle action. A flecha consiste em um haste de secção circular, possuindo em uma extremidade a ponta perfurante e na outra um conjunto de aletas estabilizadoras, conhecidas como penas. Seu nome correto é remilles. Essas são afixadas lateralmente no corpo da flecha e nas extremidades propriamente dita é colocada uma peça em forma de U, cuja finalidade é prender a flecha na corda do arco. As flechas modernas podem ser feitas de alumínio, madeira, fibra de carbono, nock plástico e aletas plásticas ou penas naturais. Alvo. Nas disputas com arcos recurvos e compostos, os alvos são feitos de papel simples ou entrelaçado, ou de materiais sintéticos. Consiste em um diagrama de anéis concêntricos graduados de 10 a 1 a partir do centro, identificado pelas cores amarelo, 10 e 9 pontos, vermelho, 8 e 7, azul, 6 e 5, preto, 4 e 3 e branco, 2 e 1. Nos torneios outdoor, o alvo é completamente com anéis no valor de 5 a 1, nas cores azul, preto e branco. Acertar uma flecha no centro do alvo no número 10 é acertar na mosca, como é popularmente chamado o ponto central do alvo identificado com o sinal de mais. O tamanho do alvo obedece padrões internacionais de tamanho de acordo com a distância em que as flechas são atiradas. No início do aprendizado, os alvos são colocados 5 a 10 metros de distância. Com o tempo, o atleta começa a treinar com distâncias maiores, até chegar aos 18 metros, medida padrão das competições em ambientes fechados, indoor. Em competições indoor, cada arqueiro dispara 2 séries de 30 flechas, totalizando 70 flechas em alvos de 20 cm de diâmetro.
Em torneios ao ar livre, o alvo chega a 122 centímetros de diâmetro, para distâncias de até 90 metros. Formas de competição. Algumas competições internacionais utilizam na fase de qualificação chamado fita round, no qual os arqueiros atiram a distâncias de 90, 70, 50 a 30 metros para homens e 70, 60, 50 e 30 metros para as mulheres, disparando 36 flechas em cada uma. Após isso, segue-se do combate em duplas, que determinará o campeão do torneio. Em alguns campeonatos, é apenas feito o fita round. O título de campeão brasileiro de tiro com arco é atualmente dado ao vencedor do fita round. Outra modalidade aplicada ao tiro com arco é a prova indoor, onde o arqueiro ou arqueira, a 18 metros do alvo, atira 10 séries de 3 tiros em 2 rounds, perfazendo um total de 60 tiros, podendo alcançar um máximo de 600 pontos. O tiro com arco nos Jogos Olímpicos. O programa olímpico integrou o tiro com arco entre os Jogos Olímpicos de Verão de 1900 e os Jogos de 1920, exceto em 1912, com provas muito diversas. O esporte voltou aos Jogos Olímpicos em 1972, sendo disputado apenas o individual até 1984, passando a partir de 1988 a incluir a disputa por equipes. Os Jogos Olímpicos jogam-se 4 eventos de tiro com arco, todos realizados ao ar livre, utilizando um arco recurvo na distância de 70 metros. A prova é disputada individualmente e por equipes por ambos os sexos. Na rodada qualificatória, 64 arqueiros disparam 72 flechas sobre um alvo com 1,22 metros de diâmetro. A pontuação obtida é usada para formar as chaves da fase eliminatória. O primeiro contra o último, o segundo contra o penúltimo e assim por diante. Na fase eliminatória é feito o combate olímpico, disputa entre 2 arqueiros a 70 metros, na qual são disparadas 4 rodadas de 3 flechas. O arqueiro com a maior pontuação avança para a fase seguinte. A Coreia do Sul é o país com a maior tradição olímpica do tiro com arco. Desde os Jogos de 1984, este país vem conquistando a maior parte das medalhas de ouro no esporte. O tiro com arco paralímpico. O tiro com arco também está presente nos Jogos Paralímpicos desde sua primeira edição, em 1960, mantendo-se presente ininterruptamente até hoje. Na modalidade paralímpica, o tiro com arco pode ser praticado por atletas com limitações motoras nas pernas, sendo cadeirantes ou não. Pode ser ainda praticada por portadores de deficiência visual, com auxílio de recursos táteis ou de um assistente. Esta última categoria, porém, não faz parte atualmente dos Jogos Paralímpicos.